Já estamos ao vivo? Então, boa noite a todos, paz do Senhor. Primeiro a quem está aqui presente, depois a quem está assistindo pela internet. Hoje a gente está transmitindo de um jeito diferente esse nosso encontro. Está sendo transmitido pelo canal da igreja, né? O canal por onde são transmitidos os cultos geralmente. Mas a gente hoje aqui vai fazer uma coisa que nós do grupo dos jovens estamos acostumados a como é que é já, mas talvez se alguém for assistir da igreja nunca tenha visto, a gente vai explicar como é que é. Nós temos uma reunião semanal junto com os jovens sobre estudo bíblico e nós já estamos aí bem avançados, na verdade, debatendo cada semana um capítulo do Evangelho escrito por Mateus, fazendo aí sempre que possível paralelo com os Evangelhos sinóticos. E hoje nós estamos já no capítulo 26 de Mateus, perto de acabar, né? São 28 capítulos, hoje é o capítulo 26. E hoje é a primeira vez que a gente vai fazer aqui na igreja presencial, visto que foi quando foi liberado aí pelo decreto, né? Que as reuniões voltassem. E a gente achou por bem fazer assim. E então, isso aqui hoje não é um culto com toda a liturgia que costuma ter nas nossas reuniões aqui da igreja. Na verdade, é uma reunião é mais parecido com a escola bíblica do que com o culto propriamente dito. E embora também seja para adorar o nome do Senhor, também seja para exaltar o nome do Senhor, mas para que a gente possa estudar a sua palavra, aprender, debater na palavra. E então a gente não vai ter os momentos que tradicionalmente temos do louvor e etc, as oportunidades daquela liturgia, tá? Então hoje é mais parecido com uma escola bíblica mesmo. E o que acontece em geral é que a gente lê o capítulo em questão, que hoje é o capítulo 26, e a gente vai pouco a pouco debatendo e com a livre participação daqueles que estiverem aqui. E hoje, no caso, como está sendo pelo YouTube, participação também daqueles que quiserem, pelo chat aí, a gente consegue ler as perguntas e os comentários e participar. Certo? Já foi mandado no link do grupo dos jovens aí também. E todos já têm acesso ao canal da igreja, né? A essa altura a gente espera que todos já saibam acessar o vídeo aí pelo canal da igreja. Então vamos lá. Como de costume, nós fazemos nossas reuniões. Antes da leitura a gente faz uma oração para que o Senhor possa nos abrir o entendimento da palavra e que a gente possa realmente aprender com uma interpretação aqui, vamos dizer assim, navegando de uma forma sincera e genuína nas palavras do Evangelho. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar. Deus, aqui estamos mais uma vez, Pai. Gratos a Ti pela oportunidade de estudarmos, ó Pai, de termos acesso a esta palavra, Senhor, de termos em nossas mãos, por diversos meios, ó Pai, possíveis, a Tua palavra, Senhor, em várias traduções, em várias linguagens, em várias plataformas, seja impresso, seja pela internet, seja na palma da mão pelo celular. E somos gratos porque o Senhor nos possibilitou isso e hoje aqui estamos para estudar essa palavra, Pai. Como temos feito semanalmente, Senhor, nas nossas reuniões. E mais uma vez eu peço que o Senhor venha nessa noite manifestar-se entre nós, Pai. Não de outra forma, mas sim nos dando, Deus, a interpretação adequada da Tua palavra. Que a Tua palavra entre nos nossos corações, Pai, cause um impacto que o Senhor quer que ela cause, Pai, aquele impacto transformador, aquele impacto renovador, regenerador, Senhor. Que a gente possa aprender aqui com toda a história contada no Teu Evangelho, Pai. E que a gente possa saber, Senhor, com a Tua sabedoria, aplicar a cada segundo da nossa vida, não só aqui dentro dessa construção que estamos, ó Pai, que é a igreja física, mas na igreja espiritual que somos nós a cada segundo das nossas vidas. Te pedimos a Tua direção nessa noite, nesse trabalho, que o Senhor nos ensine para a honra e glória do Teu nome. Amém. Tá tudo ok aí? Tá. Bom, então, o capítulo de hoje é o capítulo... Já tá ligado, né? O capítulo de hoje é talvez o maior capítulo do Evangelho escrito por Mateus. Então, a gente geralmente dura 1h30 as nossas reuniões. Hoje eu vou tentar acelerar um pouco mais, mas pode ser que passe um pouquinho. E eu peço desde já a compreensão de todo mundo que estiver aí. Tá? Então, Mateus capítulo 26, nós usamos aqui com os jovens em geral a tradução, a Nova Versão Internacional, que é uma tradução que nós consideramos bastante,
que une aí, vamos dizer assim, a fidelidade aos escritos originais juntamente com a contemporaneidade do discurso, vamos dizer assim, a forma mais compreensível. Tá? E, então, sem mais perda de tempo, vamos começar aí, Mateus capítulo 26. A gente lê o texto separado por cada subtópico, vamos dizer assim, e a gente vai comentando. E mais uma vez lembrando, aqui, jovens, vai ser igual é na internet, tá? Quem quiser falar, quem quiser participar, pode ficar bem à vontade. Mateus 26, a partir do verso 1. Tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Como a gente sempre faz, o texto está começando como tendo dito essas coisas, disse Jesus. Que coisas? Então a gente sempre tem que lembrar o contexto, né, em que as coisas estavam acontecendo aqui. Nós vimos aí nas últimas semanas que Jesus vinha apresentando aos fariseus, confrontando os fariseus com toda a sua religiosidade, com todo o seu falso moralismo, com a forma como eles viviam de pregar e não viver o que pregavam. E Jesus vinha confrontando isso dia após dia aos fariseus. Depois veio o capítulo 24, em que Mateus veio aí em que Mateus nos conta como Jesus proferiu o seu sermão escatológico, o sermão profético, em que ele anuncia as coisas que haveriam de acontecer até o fim. E na sequência, na última semana que nós nos reunimos, no capítulo 25, ele conta para a gente 2 parábolas, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, em que em ambas as parábolas ele vai dizer sobre um personagem que vai voltar. No primeiro momento, o noivo que vai voltar, e no segundo momento, na segunda parábola, o Senhor, o dono das terras que vai voltar, e ambos irão impor sobre aqueles que ficaram o desfecho das coisas que iriam acontecer. No primeiro caso, né, nós lembramos que ele vai dizer das virgens quais que vão participar da festa e quais que não vão participar, e no segundo caso ele vai dizer sobre os talentos, quais aqueles que vão, o que vai acontecer com cada um, aqueles que multiplicaram os talentos e aquele que não multiplicou os talentos e enterrou. E no fim do capítulo 25, que é justamente sobre isso que eu quero dizer, quando Jesus fala assim, tendo dito estas coisas, que coisas? No fim do capítulo 25, Jesus, na verdade, ele diz como o Filho do Homem voltará e julgará as nações, separará as ovelhas, os salvos dos não salvos, e de forma que os salvos serão levados para a felicidade eterna, e os não salvos, né, os condenados, serão levados para o juízo eterno, para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Então, diante desse contexto, tendo dito essas coisas, Jesus vai e continua o seu discurso. E ele começa a falar: olha, agora que eu falei com vocês, que o Filho... E a gente sabe também que... Os capítulos anteriores, várias vezes Jesus falou sobre a necessidade, sobre como o Filho do Homem seria entregue, seria morto, crucificado, ressuscitaria em 3 dias. Ele já vinha anunciando isso várias vezes, né? E mais uma vez ele falou assim: olha, como vocês sabem, a Páscoa está chegando e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E o que eu acho interessante aqui, na verdade, é como Jesus faz uma referência à Páscoa. A Páscoa era uma festa judaica extremamente importante, junto com outras festas que eles guardavam rigorosamente, de forma que mesmo os judeus que não moravam em Jerusalém costumavam viajar para Jerusalém nas festas da Páscoa, Pentecostes, Lua Nova, etc. E aí, nesse momento, estava para chegar a Páscoa. E a Páscoa simbolizava a passagem, nós já falamos sobre isso, né, numa das nossas reuniões, a passagem do povo dos judeus da escravidão que viviam em Israel para a liberdade, né, para a vida abençoada na terra prometida. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem vai ser entregue e será crucificado. Aqui Jesus já começa a nos introduzir o assunto de que assim, ó, da mesma forma que estamos chegando no dia da Páscoa, em que comemoramos a passagem dos judeus da escravidão do Egito para a liberdade na terra prometida, estamos a 2 dias de inaugurar a nova Páscoa, vamos dizer assim, que nos dias de hoje, para a gente, ela é traduzida como a ceia do Senhor. E nós vamos ver no decorrer do capítulo como Jesus realmente faz a transição, em que antes se comemorava a passagem dos judeus da escravidão do Egito para a liberdade na terra prometida, coisas voltadas para este mundo, em que agora muda. A gente vai comemorar não a passagem da escravidão do Egito
para a passagem da liberdade na terra prometida, e sim a passagem da escravidão do pecado para a nova vida de liberdade em Cristo, livres por Cristo e em Cristo, quando somos transportados dessa escravidão do pecado para o reino do Filho do amor de Deus. Né? Então Jesus faz essa transição, já começa dizendo assim, está prestes a acontecer essas coisas. E no decorrer do capítulo a gente vai ver que, na verdade, algumas coisas acontecem que precisavam acontecer para que tudo isso se cumprisse e para que fosse exatamente como Deus planejou. O que sempre acontece, as coisas sempre acontecem da forma exata como Deus planejou, como Deus queria que fosse. Deus tem o controle de todas as coisas. E aí, diante disso, os fariseus, eles estavam planejando aí, né, se reuniram na casa do sumo sacerdote. Olha como as coisas estavam deturpadas. O sumo sacerdote, no Velho Testamento, era, vamos dizer assim, a maior autoridade espiritual, né, do povo de Israel. Eles eram quem fazia, eles eram as pessoas, né, cada um por sua vez, responsáveis de levar o povo ao contato com Deus. Só ele podia entrar no lugar santíssimo, né, no Santo dos Santos, só ele podia ter a revelação junto com Deus, só ele poderia receber a mensagem de Deus, só ele poderia ofertar os sacrifícios, ou seja, ele era a referência. E agora, nos mostrando como foi, como a aliança, a velha aliança foi absolutamente falha, esse que era o responsável pelo contato com Deus era aquele cuja casa estava sediando a reunião daqueles que queriam matar o Senhor, daqueles que queriam prender e crucificar a Cristo. Ou seja, nos mostrando que a velha aliança estava completamente deturpada. E nós falamos aqui em uma ocasião da Escola Bíblica Dominical, como Paulo se refere à falta de a velha aliança ser falha, ser incapaz, mas não por conta da lei, não por conta da parte de Deus, mas sim porque da parte humana estava corrompida e contaminada pela carne. E é isso que mostra. Só que vejam como os fariseus mostram aqui mais uma vez que eles eram, na verdade, religiosos. Eles eram falsos, eles se preocupavam com a aparência, eles se preocupavam em agradar a homens e não agradar a Deus. Ou seja, eles não estavam preocupados com o ato de prender o Messias, ou aquele que poderia ser o Messias, ou aquele que diziam que era o Messias. Eles não estavam preocupados se estava certo ou estava errado. Eles estavam preocupados como é que isso ia aparecer deles diante dos homens. O que o povo vai pensar de nós? Não vamos causar tumulto não, porque nós não queremos que no meio da festa da Páscoa, obrigado, no meio da festa da Páscoa, o povo veja mal a gente, crie tumulto pelo que a gente está fazendo. Não, a gente tem que manter ali a ordem e tal. Então, como os fariseus, mais uma vez, eles não estavam preocupados com a verdade, ou com o serviço a Deus, e sim com a forma como os seus atos iriam gerar ali a admiração dos homens de acordo com o que eles iam fazer. Por isso, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, para que não chame a atenção do povo, para que não vire bagunça, porque as coisas que a gente faz tem que ser tudo bonitinho ali. E aí, eu falei que ia tentar agilizar, mas essa parte aqui era para ser bem rápida, a gente já, porque é muito grande, porque tem outras coisas mais, né, é difícil dizer o que é mais importante aí no texto, mas vamos continuar. Então, a partir do verso 6, o verso 6 em diante vai nos contar mais uma história, né? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. O que acontece aqui? Jesus chegou na casa de Simão, estava lá prostrado na mesa e entrou uma mulher do nada, pegou um vaso de um perfume muito caro, quebrou esse vaso e derramou sobre Jesus. Naquele tempo ali, né, não tinha o que a gente tem hoje, de quando a pessoa morre hoje, vai lá no necrotério, prepara o corpo, injeta muita substância, conserva o corpo ali durante o velório e tal. Na verdade, eles não tinham todas as coisas que nós temos hoje, então era comum eles usarem esses perfumes para, vamos dizer, preparar o corpo para o sepultamento. E essa mulher aqui, na verdade, foi fazer isso com Jesus ainda vivo. E talvez o que esse texto, nesse ponto, tenha a nos ensinar é que ela, de fato, creu que Jesus haveria de morrer, que Jesus precisava morrer. Ela entendeu que somente pela morte do Messias, seria possível a expiação dos nossos pecados. Essa era a boa notícia do Evangelho. E
sabendo que isso haveria de acontecer, ela mostrou que saberia de acontecer, que saberia que iria acontecer e se posicionou diante disso. Na verdade, o que ela fez foi uma atitude de adorar o próprio Jesus, uma atitude de exaltar o próprio Jesus, de saber que ele é o Messias, de saber que ele era o Messias e que ela estava honrando com tudo aquilo. Mas aí aconteceram algumas coisas. Os discípulos falaram, não, mas esse perfume é muito caro, a gente podia vender, ajudar tanta gente, ajudar os pobres e tal. Aparentemente, lendo isso daqui, é uma queixa razoável, é um questionamento razoável dos discípulos, né? Poxa, mas a gente sabe que Jesus não depende dessas coisas, para que fazer isso aí? A gente poderia a gente poderia vender esse perfume e ajudar os pobres e tal. E se a gente olhar só esse texto aqui, talvez não fique claro o que de fato aconteceu aqui. Mas como eu sempre falo com vocês, a gente tem que buscar estudar a Bíblia em todo o seu contexto. E em tudo que a gente tem disponível e que seja confiável, seja revelado por Deus para essa compreensão. E essa revelação de Deus, toda ela está aqui nesse livro. Mas nem toda ela está nesse capítulo aqui. Certo? Então, como que a gente pode entender isso daqui? Primeiro, eu creio que a gente precisa entender os personagens dessa história. Então, Jesus a gente já conhece, né? Em qualquer lugar que for descrito, vai ser descrito como Deus, como soberano, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas nós temos o dono da casa, Simão, o leproso. Nós temos a mulher que derramou sobre Jesus o perfume caro. E nós temos os discípulos que se indignaram com isso. E para entender isso, nós temos que entender cada um desses três aqui. Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é quem era Simão, o leproso, que é dito aí no começo do texto que Jesus estava na casa dele. Põe aí Lucas, já está? Capítulo 7. Como a gente sempre fala, os evangelhos, nós temos 3 evangelhos sinóticos, que são evangelhos escritos sobre a mesma ótica. Eles contam os mesmos fatos, vendo as mesmas coisas. Só que, como a gente sabe, se acontecer um acidente ali na rua agora, todo mundo aqui vê, e todos nós formos contar a história separadamente, cada um vai contar do seu jeito, vamos dizer assim. Então essas histórias, todas elas são verdadeiras, mas se complementam e nos ajudam a formular o entendimento. Então o que é que Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 48, vamos ler rapidamente para não tomar tempo. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Primeira coisa, era um fariseu. Jesus foi para a casa de um fariseu. Simão, o leproso, era um fariseu. Tá? Ao saber que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, entre aspas, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Pode passar. E se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, lembra do nome do cara que Jesus estava na casa? Simão, o leproso? Simão, ou seja, é a mesma pessoa. Nós estamos falando da mesma pessoa. Tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Então a gente começa a entender um pouquinho melhor a parábola aqui. A parábola não, perdão, a narrativa. Ou seja, Jesus chegou na casa de um fariseu, e o fariseu era aquele cara, aquela facção política, vamos dizer assim, que eles entendiam que eles não eram pecadores. Eles cumpriam todos os mandamentos da lei. O coração deles era terrível, era podre, imundo. Mas eles cumpriam todos os mandamentos da lei. E eles achavam que na sua própria carne, através dos seus próprios atos, se justificavam. Tanto que tem aquela história lá do fariseu e do publicano.
Que o publicano chega no templo para orar, oh Deus, me perdoe pelos meus pecados, porque eu sou mau, não sei o quê. E o fariseu, oh Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse cara aí. Esse cara é um pecador, esse cara é um... Eu não sou assim. Então, a primeira coisa que a gente chama atenção, veja por que o texto coloca pecador entre aspas. Quando você coloca assim, entre aspas, é que não é bem assim. Não, ela é pecadora. Como todos nós somos pecadores. Só que ela era vista como pecadora diferente, como se ela fosse pecadora e os demais não, e os fariseus não. Portanto, os fariseus tinham direito de estar na presença de Jesus naquele jantar. Mas aquela mulher que era pecadora, ela não tinha direito. Eles olhavam de uma forma diferente, porque como se ela tivesse pecado. E eu não, eu sou de boa aqui, eu estou tranquilão, eu sou um fariseu, eu sou zeloso pela lei, eu não tenho pecado. A minha salvação será mediante a minha obediência à lei. Então, eu posso estar aqui. Ainda que o fariseu tinha, vamos dizer assim, embora não fosse uma característica deles também crer no Senhor Jesus, ainda que eles crescem, eles se consideravam maiores, vamos dizer assim. E aí ele pensa, né? Veja que, volta um pouquinho nos versos iniciais aí, que diz assim, o fariseu, Simão falou consigo mesmo, ele não falou em voz alta, ele pensou, se Jesus soubesse quem é essa mulher aí, ele saberia quem está tocando nela, quem está tocando nele. E aí, saberia que é uma pecadora, ou seja, ela é pecadora, eu não, eu estou de boa, ela não. Aí, Jesus dá um ensinamento muito grande. Assim, olha só, sabe qual é a diferença dessa mulher para você, Simão? Imagine você que duas pessoas devem muito dinheiro, uma deve pouco, quer dizer, uma deve pouco dinheiro e a outra deve muito dinheiro. Mas mesmo que deve pouco, não consegue pagar. Os dois estão em dívida, os dois não conseguem pagar. Aí aquele a quem eles deviam, perdoou a dívida. Quem vai amar mais? Aquele que devia mais, porque o favor foi maior, vamos dizer assim. Jesus, exatamente. O que eu quero dizer com isso aqui, Simão, é que essa mulher entendeu que ela é pecadora, entendeu que os seus pecados a deixavam com a dívida que ela não poderia pagar. Mas ela foi grata por quem pagou pelos seus pecados. Ou, na verdade, Jesus ainda haveria de pagar, né, na cruz. Mas ela foi grata. E aquele que entende a dimensão da necessidade dessa graça, esse ama mais. Agora, aquele cara que pensa que não tem pecado nenhum, ele não tem do que ser grato. Se eu não tenho pecado, se os meus pecados foram pagos através do bode que eu matei, da ovelha que eu matei, ainda que meu coração continue imundo, mas se depende das minhas atitudes, ou seja, se eu pago as minhas dívidas, eu não devo gratidão a alguém que alguém não precisou pagar por mim. E esse era o pensamento do fariseu. O fariseu pensava assim, não, o que Jesus quer dizer assim, no máximo ele achava que Jesus perdoaria alguns poucos pecados dele, porque ele era ali bonzão, bonitão. Né? E alguns deles não acreditavam que Jesus faria isso. Eles criam no Messias que haveria de vir, porque essa era uma profecia antiga para os judeus. Mas eles não conseguiam enxergar que o Messias havia chegado. E aí o que acontece? Qual é o ensinamento maior que eu acho que a gente tem aqui? Se eu não consigo amar a Deus da forma como deveria, talvez eu ainda não tenha tido noção do tamanho da minha dívida. Talvez eu não tenha tido noção do tanto que eu devo. Talvez eu ache que eu seja bom porque a minha família todo mundo é crente, porque eu nasci na casa de crente, porque eu venho para a igreja todos os domingos ou sábados, né? Né? Assisto às reuniões dos jovens. Eu tenho uma Bíblia na primeira gaveta da minha cabeceira, então eu não tenho tanto pecado assim. Se esse negócio aqui fosse quebrar, eu já tinha quebrado já, porque toda vez que eu estou aqui, eu apoio nele aqui. Então assim, talvez eu pense que eu não tenho tanta dívida assim com Deus, talvez eu pense que eu não sou tão pecador, e se eu pensar assim, de fato eu não vou ter tanto amor, porque eu não tenho tanta gratidão. Se eu entendo que Jesus não precisou pagar tanto por mim, por que eu vou ser tão grato assim? Agora, se eu assumo uma postura diante de Deus, de um eterno devedor, de um alto devedor, alguém que deve desde o dia que nasceu, alguém que nasceu em pecado, alguém que é fraco, alguém que todos os dias comete erros, alguém que todos os dias exerce sua vaidade, exerce seu egoísmo, alguém que todos os dias pensa mais em mim do que no meu próximo. Se eu penso que a minha dívida aumenta cada dia, e que cada dia que passa é mais impossível que eu pague esta dívida, e se eu entendo que alguém pagou por esta dívida, usando essa parábola que Jesus contou, quanto maior a dívida que eu entendo que eu tenho, maior será a minha gratidão e maior será o meu amor. Portanto, se eu estou tendo dificuldade de amar a Deus, talvez eu deva pensar um pouquinho na minha vida. E pegar lá no meu caderninho lá dos débitos, se é que eu tenho, porque alguns devedores nem isso fazem, né? Nem anotam os seus débitos. Se na minha cadernetinha de débitos lá, eu vou somar aqui para ver quanto é que eu tenho. E quando você terminar de somar, pode somar de novo, porque já aumentou e você nem percebeu os nossos débitos.
como Martinho Lutero falava, o pecado é igual a barba. Você faz de manhã, de tarde ela já está apontando de novo. Não existe aquele que é livre de pecado. Então, se eu entendo o tamanho da minha dívida, eu passo a ser grato àquele que pagou por essa dívida enorme, enorme. E ao mesmo tempo, se eu realmente sou grato a quem pagou por essa dívida, eu vou fazer o máximo possível para que ela não aumente, ou para que eu não a aumente intencionalmente. Eu nunca vou ser perfeito, porque a minha natureza humana me impede de ser perfeito, mas eu vou tentar sempre ser, eu vou tentar sempre chegar perto da perfeição, né? Eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto muito dessa frase, mas o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, essa frase não é minha, tá? Eu ouvi uma certa pregação. O crente verdadeiro não é aquele cara, não é aquela pessoa perfeita, mas gostaria muito de ser. Ele gostaria muito de chegar perto da perfeição. Não porque ele acha que sozinho consegue, mas porque ele quer tirar o peso da cruz de Cristo, o peso que ele colocou. Certo? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então vou adiantar aqui. Algum comentário, alguma pergunta dos jovens aí, alguma dúvida, ou no chat aí, alguma coisa? Então, beleza. Então, começamos a entender quem era a pessoa que estava com Jesus naquela casa. Agora precisamos entender quem foi essa mulher que derramou o perfume. O texto de Mateus nos conta simplesmente que uma mulher chegou lá, entrou, quebrou o vaso de um perfume caro e jogou sobre ele lá. Mas quem é essa mulher? João capítulo 12, versos 1 a 3. Vamos ver quem é essa mulher que entrou lá e jogou isso para Jesus. 6 dias antes da Páscoa, lembrando que essa divergência de dia, a gente começou o texto dizendo que faltava 2 dias, aqui dizendo que faltam 6 dias. Nós sabemos que esses evangelhos foram escritos algum tempo depois, né? Pouco tempo, mas algum tempo depois, e eles usaram as mesmas fontes e alguns vivenciaram isso daqui, mas essa divergência de dias ocorre por esse tempo que se passou e porque alguns não se preocuparam tanto com isso, com a ordem cronológica. Cada um dos evangelhos foi escrito com um objetivo. Na nossa primeira discussão de Mateus, a gente falou sobre isso. Como Mateus tinha a intenção de mostrar Jesus como Messias para os judeus, e como Lucas, por exemplo, queria mostrar uma coisa um pouco mais cronológica, vamos dizer assim. Então não vamos nos apegar numa certa diferença de dias, porque na verdade o que a gente precisa saber é que estava próximo da Páscoa, porque era na Páscoa que Jesus ia fazer a transição da velha Páscoa para a nova aliança, para a ceia agora, né? Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Lembra de Lázaro? Lázaro, 4 dias morto, cheirando mal, Jesus foi lá e removeu, né? Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quem é essa pessoa que está aí? Essa pessoa é a irmã de Lázaro. Lázaro morava com suas 2 irmãs, Marta e Maria. Maria, que fez essa cena do perfume, era a irmã de Lázaro. Eu estava até conversando com Deus antes de vir para cá. Há divergências aí entre os estudiosos se essa Maria e Maria Madalena são a mesma pessoa, mas possivelmente sim. Então, quem é esta pessoa que fez isso? Quem é esta pessoa que, ao invés de vender um perfume caro e dar aos pobres, preferiu adorar o Senhor com a maior sinceridade do seu coração? Essa pessoa é uma pessoa que, suponhamos, vamos assumir aqui a ideia de que ela era Maria Madalena, que é descrita como aquela a quem Jesus tirou muitos demônios, aquela que era descrita como prostituta, e aquela que viu seu irmão morto há 4 dias, fedendo no túmulo, ser ressuscitado por esse Senhor Jesus. É de se espantar que essa mulher faça isso com Jesus, que ela derrame, pegue o que ela tem de mais valioso e ofereça ao Senhor como uma forma de adorá-lo? Não. E não é a questão do valor financeiro daquele perfume, é a questão do que movia o coração dela a fazer aquilo. Ela era grata. Como Jesus disse no texto que a gente leu antes, essa mulher tinha noção de tudo que Deus perdoou dela através de Jesus. Essa mulher tinha noção de tudo que mudou a vida dela depois da presença de Jesus. E por saber o tamanho da dívida que ela tinha, que tinha acabado de ser paga, ou que melhor, que ia ser paga em breve, mas ela já era considerada salva, por saber disso, não tinha como ela não amar tanto ao Senhor e não desejar enxugar os seus pés com o cabelo. Ou seja, ela que era pecadora aos olhos do fariseu, mas o fariseu não saudou Jesus com um beijo, não tratou Jesus com amor, não lavou os pés de Jesus, não teve nenhum tipo de reverência. Aquele que era o santão da história,
não fez nada por Jesus, e era a casa dele, ele que deveria ter esse cuidado, e ela não, ela veio de fora para fazer tudo isso. Ou seja, por que que Maria fez tudo isso? Porque ela reconheceu o tanto que ela tinha uma dívida e que somente Jesus poderia pagar por ela. E ela estava crendo nisso mesmo antes de acontecer, né? Talvez para a gente agora, quer dizer, embora muitas vezes a gente assim, as pessoas não conseguem olhar para trás e ver o que já aconteceu. Imagine essas pessoas aqui que tinham uma fé baseada em algo que ainda não tinha acontecido, que elas criam que aquilo iria acontecer sem ter acontecido. Veja como para nós é muito mais fácil, já aconteceu, já está consumado, a gente só precisa olhar para trás e saber o que já aconteceu para entender como a nossa vida pode ser transformada por esse ato. Mas esses judeus aqui, que estavam se convertendo ao cristianismo, eles criam em algo que ainda haveria de vir. Era muito mais difícil para eles. E olha como essa mulher agia diante de Jesus, mesmo não tendo sido consumado o fato ainda. Será que nós, já após a consumação desse fato, como diz o autor de Hebreus, a salvação nos dada de uma vez por todas, não podemos ser reverentes a Deus e amar a Deus e adorar a Deus com todos os nossos atos? Esse é um questionamento que a gente precisa fazer ao ver isso daqui. Então, quem é a mulher que derramou perfume? Maria, pecadora, perdoada, consciente do seu perdão e desejosa de adorar aquele que seria a razão do seu perdão, aquele que pagaria pelos seus pecados. E o terceiro passo, quem eram esses discípulos que questionaram, né? que reclamaram de tudo isso? Quem eram os discípulos? Ou por que Jesus também não se incomodou com o fato de aquele valor podia ser para os pobres? Já está aí, né? João capítulo, é a continuação na verdade, João 12, versículo 4. O verso 4. Bota no 13 e bota a setinha que ele passa. Eu acho. Não. Mas um dos seus discípulos, veja, acabou de acontecer o quê, né? O João de 1 a 3, a gente acabou de ler que era Maria que chegou lá e derramou o perfume. Mas um dos seus discípulos, qual discípulo? Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Pode passar? Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Lembra dos denários? A diária uma diária do trabalhador braçal. São 300 dias de trabalho esse perfume valeria. 10 meses de trabalho. Aí vem a explicação. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ou seja, Jesus sabia o real motivo. Então não adianta você querer passar uma imagem, ou Judas querer passar uma imagem de que estava preocupado com os pobres, que na verdade o certo era fazer isso, porque Jesus conhece a razão no coração dele. Jesus conhecia a razão no coração dele e ele conhece a razão no coração de cada um de nós. Existe uma outra situação em que ele vai falar para os discípulos, para os apóstolos, que ele fala assim, eu não estou me referindo a todos vocês, porque eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Eu conheço cada um de vocês aqui. E Judas, na própria oração do Senhor Jesus, João 17, ele vai nos contar como Judas foi destinado à perdição desde o princípio. Então Judas não escapou ao controle de Jesus, Judas não escapou ao que Jesus selecionou para os 12. Ele foi selecionado para esta função, para trair o Senhor. Porque somente assim se cumpriria, né, que o Filho do Homem seria traído por aquele que partilhou o pão com ele, coisas que o texto nos fala aí. Então, Dessa me perguntou, né, mas por que os discípulos se indignaram com isso, com o fato dela ter quebrado o perfume e tal? Aí está a explicação. Judas levantou um motim e todos seguiram a Judas, todos que ali estavam seguiram a Judas. Só que Jesus conhecia a razão do coração deles em propor essa coisa. Não era para fazer isso, era para vender deles, não, né, de Judas inicialmente. Não podemos nem dizer, o texto não nos permite dizer que os outros discípulos tinham o mesmo objetivo, mas provavelmente foram levados no embalo ali. Mas eles não tinham o objetivo de cuidar dos pobres, dos necessitados. Porque senão seria controverso Jesus agir dessa forma aí, sendo que o próprio irmão de Jesus, no seu texto lá em Tiago, nos escreve que a verdadeira religião é cuidar dos mais necessitados. Então a questão é que Jesus não estava dizendo que não é para cuidar dos mais necessitados. Jesus estava dizendo que a razão de cuidar dos mais necessitados é a glória de Deus e não a sua glória pessoal. Ou mais ainda, você não pode tentar deturpar o mandamento de uma forma que você acha que é o jeito certo de fazer. Existe um conceito aí dentro dos judeus, que é uma coisa chamada korban.
Está lá em... Não lembro agora exatamente onde é que está. Mas no Evangelho, num dos capítulos do Evangelho, nos conta como, quando os fariseus vão perguntar a Jesus por que os discípulos dele não lavavam a mão para comer, aí Jesus fala assim, vocês, ao invés de obedecerem à lei de Deus, que é o amor, vocês preferem obedecer à tradição que vocês mesmos criaram, que os homens criaram. Porque para vocês tem o corban é o que? Eles diziam assim, não, eu não preciso mais ajudar financeiramente aos meus pais, porque o que eu dou na igreja é para Deus. O que eu tinha que dar para eles, na verdade eu vou dar na igreja, porque é para Deus. Sendo que a lei dos judeus dizia que na infância os judeus eram sustentados pelo pai, e quando eles cresceriam eles deveriam sustentar os pais quando os pais não tivessem mais como trabalhar. E na verdade eles deturparam, não, eu não vou fazer isso aqui com meus pais, eu não preciso fazer, eu não tenho obrigação de honrar os meus pais, porque eu vou dar na igreja, a minha função é dar na igreja. Quando na verdade são duas coisas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, o que a gente muitas vezes entende? Existe até uma teologia, um grupo teológico muito grande, chamado Teologia da Missão Integral, que eles dizem que o mais importante não é isso aqui, não é a palavra, não é se regenerar, não é se transformar, não é nascer de novo, porque na verdade o que importa é você ir para a rua e dar comida para os pobres, o que importa é que você vá para a rua e ajude os mais necessitados. Não importa se você está fazendo isso só por obrigação, se o seu coração não deseja, se você está com raiva de estar ali, não importa se você preferir que morressem os pobres para que tivesse menos trabalho no dia seguinte, não importa isso, o que importa é que você está lá. E o que Jesus está dizendo é assim, se você achar que mais importante, ou seja, que é só ajudar as causas que são visíveis aos homens, que os homens podem ver que vocês estão fazendo, sem que no seu íntimo você adore ao Senhor, não é isso que importa. Ajudar os mais necessitados é a verdadeira religião. Esta é a função da igreja, uma das funções da igreja, mas isso jamais poderá ser superior à adoração ao Senhor. Vejam, as nossas boas obras em ajudar os mais necessitados não são vindas de nós, elas são consequências da presença de Deus em nós. E quando isto é consequência da presença de Deus em nós, elas são feitas por amor, com o coração, sem nenhum tipo de segunda intenção, vamos dizer assim. Não sei se consegui passar clara a ideia da questão do porquê que os discípulos questionaram. Alguém tem algum questionamento? Alguma pergunta? Não? Então, beleza. Então, ou seja, essa parte dos textos aí nos conta justamente um fato que aconteceu, em que mais uma vez a hipocrisia dos fariseus acaba sendo escancarada, vamos dizer assim, por Jesus. E ainda assim muitos desses fariseus acabavam não se convertendo a esse Senhor. Né? Eles usavam a aparência humana da obediência às obras, às coisas que os homens poderiam ver, como se isso fosse adorar a Deus. E tendo como desculpa isso para não fazer o que era realmente necessário. Vamos continuar então aí, verso 14, né? Mateus, vamos que são 75 versículos, a gente está no 14 ainda. 14 a 16. Então um dos 12, chamados Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Ou seja, mais uma vez nos mostrando a natureza da origem daquele pensamento lá. Judas só estava preocupado com dinheiro. Judas era um corrupto, Judas era alguém que estava ao serviço de Satanás, porém sob autorização de Deus. Ele estava ali colocado por Deus e ele não, sem que Deus percebesse, se desviou para trair Jesus. Ele estava ali com Deus tinha o controle de tudo isso. Nós vamos ver como isso fica claro no texto um pouco mais na frente. Verso 17 até o verso 30 agora. Vamos tentar dar uma adiantada aqui. Cadê? Aqui. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que era um dos termos que se usava ali em relação ao período da festa da Páscoa, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito,
o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria não ter nascido, não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Aí no texto dos evangelhos sinóticos, eu não vou lembrar exatamente qual agora, nos conta como Jesus ainda faz um suspensezinho ali, fala assim, aquele a quem eu der esse pão molhado, aquele a quem eu der esse pão, é o que haverá de me trair. E ele pega e dá a Judas, né? Então, assim, na verdade, ficou evidente ali que seria Judas. Mas... Mas todos que estavam lá, todos os discípulos, sabiam que era Judas que ia trair? Antes não, mas depois que Jesus evidenciou para eles, sim, todos ficaram sabendo. Até porque depois da ceia, a gente vai ver que Jesus foi para o Monte das Oliveiras com todos os discípulos, menos Judas. Judas não estava lá. Só que no Evangelho de João vai nos contar, assim, eles ficaram um pouco confusos. Jesus deixou claro que era Judas que haveria de trair, mas Jesus fala com Judas assim, aquilo que o seu coração manda fazer, faça depressa. Porque Jesus sabia que dentro dos acontecimentos humanos, a traição de Judas era algo necessário para que se cumprisse tudo que estava escrito, toda a profecia. Então, na verdade, tudo isso já estava planejado. Ele falou, Judas, isso que o seu coração está mandando fazer, e no livro de João também, no Evangelho de João também, conta como assim que Judas comeu aquele pão que Jesus deu, o diabo entrou no coração dele e intentou que ele fizesse exatamente aquilo. E Jesus falou assim, isso que está no seu coração para fazer, faça logo. Isso que tendes de fazer, faça depressa. E aí a Bíblia nos conta que os discípulos ficaram falando assim, eles ficaram confusos, o que poderia ser aquilo, mas acharam que como Judas era o responsável pelo dinheiro e por comprar as coisas, eles acharam que Judas tinha que comprar alguma coisa para preparar a festa da Páscoa deles. Então, eles ficaram um pouco na dúvida, mas, ou seja, eles não entenderam que já estava no momento da traição. Eles entenderam que Judas haveria de trair, mas não entenderam que já estava se cumprindo a traição naquele momento em que Jesus fala isso com Judas. Mas eles sabiam sim que Judas iria trair. Ou seja, todos os discípulos já sabiam que Judas ia trair Jesus, que não eram eles, mas sim Judas? Eles sabiam que Judas iria trair Jesus, mas a gente vai ver daqui a pouco como eles também não estavam tão seguros assim da condição deles, não. Eles não traíram no fato de entregar, mas eles abandonaram Jesus, né? A gente vai ver daqui a pouco aqui. Jesus afirmou, sim, é você. Verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, ou em alguns manuscritos, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu não vou como o capítulo é muito grande, pessoal, não vou focar aqui na questão da ceia, na transição da Páscoa para a ceia, porque nós já temos um vídeo lá no canal, uma reunião que nós fizemos exatamente sobre isso. Era para ter passado o link para deixar já publicar ali nos comentários, mas depois a gente coloca nos comentários. Não, depois, senão você não vai prestar atenção. Depois você faz isso daí. Eu estou até com o link separado aqui. Na época da Páscoa desse ano, a gente fez uma reunião em que a gente falou um pouco sobre a transição da Páscoa judaica para a Santa Ceia do Senhor, que é a forma como nós comemoramos a nova Páscoa no dia de hoje. Tá? Então eu não vou focar muito nessa parte aqui, mas eu vou deixar, quem quiser depois, quem tiver interesse para assistir esse vídeo, eu vou colocar o link lá. Está no canal do grupo dos jovens, tá? Não no canal da igreja, no canal dos jovens. E aí, ou seja, depois disso aí, eles saíram, foram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era uma montanha que ficava nos arredores de Jerusalém. Jesus tinha que ficar fora da cidade, porque dentro da cidade ele era muito perseguido muitas vezes, né? E aí, verso 31, deixa eu ver se tem mais algum comentário que eu botei aqui. Não. Aí, como eu falei, por isso que Jesus fez essa associação no começo do capítulo com a Páscoa. São poucos dias para chegar a Páscoa, porque nesse momento aqui da ceia, ele fez a transição, ele falou a nova aliança. A transição da Páscoa, que era uma referência para este mundo, sair da escravidão do Egito para a liberdade do povo como nação livre em Nova Canaã, com a nova Páscoa. O termo Páscoa vem do aramaico, do hebraico Pesach, que é de passagem, ou seja, agora a Páscoa de vocês nova agora, do povo cristão, é a passagem de uma vida escrava do pecado para uma vida livre do pecado, ou livre do poder do pecado sobre as nossas vidas.
tá? Ele ainda existe, infelizmente, mas estamos ansiosos pelo dia em que Jesus voltará, então ele deixará de existir em nosso meio quando estivermos glorificados com Cristo. E uma curiosidade aqui, que eu não vou chamar muita atenção aqui, porque não é o foco, mas só para dar uma, né? Isto é o meu sangue da nova aliança que é derramado em favor de... Bota aí o verso 28 de novo. Volta aí um pouquinho, por favor. Está aí na tela. Verso 28 diz assim: isto é o meu sangue, estando aqui na igreja, estão vendo, acho que na transmissão também está, né? Isto é o meu sangue da aliança, como eu falei, né, em alguns manuscritos, da nova aliança, que é derramado em favor de todos para o perdão dos pecados. É isso que está escrito? Não. É derramado em favor de muitos. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de analogia a qualquer tipo de corrente teológica, mas eu só quero, na verdade, fazer que você entenda que não é que foram todos e por isso você está junto. É que você, por quem Cristo derramou sangue, faz parte de um seleto grupo. Faz parte de um grupo escolhido para ter os pecados perdoados. Você está entre os muitos. Você não é mais um no meio de todo mundo. Você foi escolhido entre um grupo de todos entre uma humanidade corrompida e decaída. Deus escolheu muitos, e não todos, mas muitos dentro daquele povo por quem Jesus derramaria o seu sangue. Certo? É só uma... Se quiserem, depois a gente pode conversar sobre isso aí. Dá umas 3 reuniões dessa, mas tudo bem. Verso 31, vamos seguir aí. Verso 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Aí a pergunta que a Aninha fez: então eles já sabiam que só Judas trairia, isso aqui. Mais ou menos, Judas trairia no sentido de, por dinheiro, entregar a Jesus. Mas Jesus disse aí, ó, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Sempre Pedro, o primeiro a falar. Pedro era o primeiro que chegava e falava sempre, né? Não é uma crítica. Não é uma crítica a Pedro. Mas percebam que todas as vezes que a gente falou sobre isso, Pedro sempre é o primeiro a se manifestar. Ainda que movido pelo impulso, Pedro demonstrava com isso o espírito de liderança. E por este motivo, nós sabemos por que Pedro foi posteriormente escolhido por Jesus para ser o líder da igreja em criação no primeiro século. Né? Tem um versículo em que Jesus fala com ele assim: Pedro, na verdade chama Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu não deixei. Tá? Ele diz assim: depois que você se converter, olha fora, depois que você se converter, Pedro está com Jesus, mas não se converteu ainda. Depois que você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus coloca Pedro como o líder da igreja. Mas é equivocado o entendimento de que Pedro é a pedra da igreja. Nós falamos sobre isso em algumas reuniões também, no texto que fala sobre isso. Por isso eu digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, não essa pedra, sobre esta pedra Jesus edificarei a minha igreja. Tá? Mas não é uma crítica, só para dizer que Pedro na verdade é o cara que tinha a postura de líder. E ele foi o líder da igreja, especialmente para os judeus. E Deus depois chamou Paulo para ser o pregador aos gentios. Mas, sem fugir do assunto, mas já fugindo. Mas enfim, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu nunca te abandonarei. Aí respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Ou seja, veja a segurança de Pedro em dizer que não ia negar a Cristo. Não, mesmo que eu tenha que morrer por isso, eu jamais te negarei, nunca te negarei. E Jesus falou: rapaz, não tem essa soberba toda não. Não se garanta tanto em você mesmo não, viu? Porque antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Aí Pedro: não, nem que eu vá morrer pelo Senhor, jamais negarei o Senhor. Beleza, vamos ver. Deixa eu ver se tem sim. Esse texto que ele fala aí, ó, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Eu quero mostrar para vocês aqui, a Bíblia faz uma referência aqui sobre essa, uma citação, está entre aspas, porque essa é uma citação que Jesus faz
do Velho Testamento. E Jesus era um exímio conhecedor das Escrituras, né? Porque ele influenciou a confecção daquele texto. Né? Então está lá em Zacarias, capítulo 13, verso 7, em que Deus está falando através do profeta Zacarias ao povo de Israel. E ele vai dizer assim: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, e fira, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Ou seja, essas coisas não estão acontecendo aqui porque fugiram do controle de Jesus. Deus planejou tudo isso. Esta era a única forma que nós tínhamos de sermos redimidos, através deste sacrifício, através desta traição, através desta prisão e através da crucificação que haveria de acontecer nos dias seguintes. Então, isso aqui não aconteceu porque Deus perdeu o controle da situação. Deus planejou isso desde o princípio. Essa profecia de Zacarias aconteceu mais de 400 anos antes disso aqui, em que Deus falou para Zacarias: será ferido o pastor, o meu companheiro, o meu filho que será ferido. Porque eu quero que ele seja ferido. Porque eu quero. Ah, mas que Deus mau é esse? Que deseja que o seu filho seja ferido? Não, não é um Deus mau. É um Deus que não abre mão da sua justiça e sabia que a única forma de aquele povo a quem ele ama ser justificado era através da morte do seu filho. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco. Se der 8 horas ainda dá tempo, né? Vamos seguir. E então, assim, tudo isso estava, memorizem isso, todas essas coisas que aconteceram estavam no plano de Deus desde antes da fundação dos mundos. Isso aqui em nenhum momento foi um desvio de percurso. Deus em nenhum momento perdeu o controle da situação. Nós vamos ver ainda nesse capítulo como Jesus realmente tinha controle de tudo que estava acontecendo. Verso 36. Verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são os 2 filhos de Zebedeu? Muito bem, jovens. Tiago e João. Todos responderam aqui na igreja, né? Certo. O pessoal está assistindo na igreja aí, no chat, para não dizer que eu estou mentindo, eles não responderam não, tá? Todos os 2 filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Veja que Jesus não está pedindo: orem para que eu não seja preso, orem para que eles não encontrem, não, orem para que não caiam em tentação. Nós vamos entender já já. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me traiu. Essa parte do texto aqui, algumas coisas me chamam bastante atenção. Pessoal, se alguém quiser comentar aí, viu? Fica à vontade. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, na verdade, nesse texto, é que Jesus, na sua oração, ele diz assim, nesse texto de Mateus, né? Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Lembram quando a gente falou sobre a cura do menino endemoniado, em que o pai vai atrás de Jesus, dizendo que Jesus, que aquele menino está desde a infância assim, que os discípulos foram lá, oraram e não curaram, e ele vai atrás de Jesus? Em Mateus não conta quando a gente viu, mas a gente viu que no Evangelho de Marcos, nos conta o texto que o cara falou assim: Jesus, se é possível, se podes fazer alguma coisa, salva o meu filho. Aí Jesus respondeu assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, no mínimo, me parece estranho um texto em que Jesus diga assim: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então a gente tem que buscar entender por que Jesus falou dessa forma aqui. Se a gente for para os evangelhos de Lucas, Marcos e Lucas, que contam esse mesmo fato, o texto está um pouquinho diferente. E eu vou tentar explicar para vocês por que está diferente. Bota aí
Marcos 9. Aí, desculpa, esse aí mesmo, Marcos 9 não. Põe Lucas primeiro, Lucas 22, 42, perdão, eu confundi um pouquinho aqui. Lucas 22, 42, em Mateus ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, e mais na frente ele vai dizer assim, se não for possível, passar esse cálice sem que eu beba, faça a sua vontade. Lucas 22, 42. Travou aí? Ele vai dizer no mesmo texto, ele vai dizer assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Se queres. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Marcos nos conta ainda de outro jeito. Põe lá o que você tinha colocado antes, Marcos 14, 36. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que a gente aprende com isso aqui? É óbvio que Jesus sabia, como sendo Deus, que nada lhe é impossível. Ele mesmo poderia fazer alguma coisa, se quisesse. E o Pai, Deus, também poderia fazer alguma coisa para livrá-lo daquilo ali. O autor de Hebreus diz, no capítulo 5, que Jesus orou durante toda a sua vida com muitas orações fervorosas para que Deus o livrasse da morte, para aquele que poderia o livrar da morte. E a Bíblia nos diz que ele foi ouvido pela sua obediência. Mas ele não foi livrado da morte. Ele morreu por nós. Então, por que Jesus disse, se possível, ou se queres? Não é porque Jesus pensou em qualquer momento que Deus não tinha a possibilidade de fazer alguma coisa para mudar isso. Deus pode todas as coisas. A questão é que Deus não queria mudar essa situação. Deus não queria mudar esse cenário. Por quê? Justamente pelo que a gente falou antes. Deus fez todo esse plano por amor ao seu povo, aqueles a quem ele haveria de salvar. E este povo a quem ele amou é um povo pecador, é um povo falho, um povo cheio de defeitos. Ou seja, um povo que por seus atos naturalmente está andando a passos largos para o inferno. Se fosse por nós mesmos, dia após dia, estaríamos andando em passos largos para o inferno. E como é que Deus poderia nos salvar? Ou Deus faria o que algumas pessoas pensam, que muitas vezes entendem equivocadamente, não. Quando você crê em Jesus, quando você vem aqui na igreja, levanta a mão e diz assim, não, aceitei o Senhor, os seus pecados são perdoados e são lançados no mar do esquecimento. Às vezes dá a entender que Deus deu jeitinho brasileiro. Assim, não, foi que ninguém está vendo aqui, esconde os pecados dele, faz como você nunca pecou. Não foi isso que Deus fez. Porque Deus, a sua principal característica é santidade e justiça. E Deus não abre mão da sua justiça, como eu falei, em nenhuma circunstância. Ele não muda a sua justiça. Portanto, a única forma pela qual alguém que é imundo de pecado, como eu, possa ir para o céu, é que haja um plano redentor. E esse plano redentor só poderia ser feito na carne, porque o meu pecado foi cometido na carne, como Paulo escreve aos Romanos, Cristo na carne pagou o pecado. Na carne, Jesus Cristo, só há um mediador entre Deus. Já pararam para pensar nesse versículo? Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem, Paulo completa, não é Jesus Cristo o Senhor, Jesus Cristo homem, ele pagou como homem, ele pagou na carne o pecado que eu cometi. E a única forma de que essa carne seja redimida do seu pecado, ou seja, não é que Deus anulou em mim a punição do pecado, vamos dizer assim. De fato, ele anulou em mim. Eu não pagarei por esses pecados na eternidade. Mas não é que esses pecados não serão pagos por ninguém. Eles foram pagos por Jesus. Portanto, não tinha como Deus mudar essa forma. Não é porque ele não poderia, que ele não era capaz. Quando fala aqui que não é possível que Deus, Jesus fala assim, se não é possível que mudes, se não é possível que passe esse cálice sem que eu beba, quando ele fala isso, não é porque assim, já que o Senhor não é capaz de fazer isso, meu Pai, não é isso que Jesus está dizendo. É que não é possível porque essa é a única forma de Deus não abrir mão da sua justiça, e ele não abre, porque não é possível que Deus mude. Não é possível que a sua justiça seja esquecida. Portanto, a única forma de eu e você sermos justificados, e o termo justificado se refere a ser feitos justos, se alguém me justifica, alguém me faz justo, a única forma é que os meus pecados sejam pagos por alguém. Portanto, Jesus, não tem como passar esse cálice sem você beber. Não tem como, você vai ter que beber. Só que aí vem outra pergunta que a gente precisa entender aqui.
nós vimos aí no texto, verso 38, Jesus diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus falando isso. E a pergunta que a gente faz é: por que Jesus estava tão angustiado? Jesus é Deus, Jesus sabia de todas as coisas, Jesus tem conhecimento de todas as coisas. Por que ele estava tão angustiado? Qual era o motivo dessa preocupação, entre aspas, né, de Jesus, dessa angústia, dessa tristeza mortal que ele estava sentindo? Será que ele estava... Deus está perguntando, por que ia deixar os discípulos, eles não estavam preparados ainda? Não, eu não creio que seja isso. Será que é porque ele ia para a cruz, que ele ia receber prego na mão? Não, não era por isso. Será que é porque ele ia morrer? Que ele ia ser preso, ele ia morrer? Não, não era por isso. Jesus estava angustiado aqui. Fala. Não. Judas também já sabia que ia ser assim, não é por causa de Judas. Jesus estava angustiado aqui, ele sabia que ele desde o princípio, ele foi criado para este propósito. Jesus já estava nos planos de Deus que Jesus pagasse por nós, antes de Adão ser criado. Então, por que essa angústia? Porque Jesus sabia o quão amargo seria esse cálice. Jesus conhece, ele é co-participante da santidade e da justiça de Deus. E vendo, a cada vez que Jesus via esse mundo pecador aí, e alguns desses seriam salvos por ele, suponhamos que Jesus fazia as contas: rapaz, olha o tanto de pecado que eu tenho que pagar. Jesus sabia, e a alusão aqui, a passar de mim esse cálice, não é em vão. Porque quando nós vamos ver lá no Apocalipse, fala sobre as taças da ira de Deus, os cálices da ira de Deus. É porque Jesus estava sabendo que ele ia beber a santa, porém amarga ira de Deus. Santa no sentido de que, mais uma vez eu digo, Deus não abre mão da sua santidade. Ele não pode ser corrompido e não poderá habitar com ele na eternidade aqueles que não estiverem santificados, que não tiverem sido justificados e tornados imaculados, que serão, graças ao sacrifício de Cristo, nós, os salvos, seremos apresentados a Deus incorruptíveis, transformados. E Jesus sabia o que seria fazer isso, o quanto doloroso seria beber esse cálice, o quanto amargo seria. Jesus estava dizendo assim: pai, será que tem alguma outra forma, né? Vamos dizer assim, não tem outra forma, você vai precisar beber esse cálice. E aquele cálice amargo que Jesus bebeu não era dele, era meu, eu que tinha que beber, você que tinha que beber, cada um de nós tinha que beber. Nós já discutimos algumas vezes que Jesus é, dentro da Bíblia, que sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais fala sobre o inferno, a pessoa que mais prega sobre o inferno é Jesus, sem nenhuma dúvida. E nós já paramos para pensar algumas referências que ele faz: o lugar onde o fogo não se apaga, o lugar onde só haverá choro e ranger de dentes, o lugar onde o verme não morre. O bicho está te comendo por dentro aqui e não morre nem o verme nem você. As pessoas que forem para o inferno procurarão a morte e não encontrarão. Para eles seria melhor acabar com tudo aquilo, mas não vai ser possível acabar. E imagine que cada um de nós que iria passar por isso, e não vai mais porque Deus nos salvou, mas cada um que for passar por isso, essa descrição é angustiante, que para mim é angustiante pensar: um lugar onde eu não paro de chorar, onde eu não paro de ranger os dentes, um lugar onde o meu verme não vai morrer, um lugar onde o fogo não vai se apagar, um lugar onde eu vou olhar para quem estiver no céu e dizer assim: pinga uma gotinha de água no seu dedo e na minha boca. Isso não vai ser possível. Isso para mim é angustiante, ao pensar que eu pagaria pelos meus pecados só. E Jesus, que pagou pelos meus, pelos de Andressa, pelos de Aninha, por todos aqui. Soma tudo isso. Imagina o quão amargo foi esse cálice que ele tinha que tomar. Eu acho que o mais difícil aí é saber que não vai ter mais jeito. E a consciência, o bicho que não morre, eu acho que a consciência, as oportunidades também, que teve em aceitar Jesus e rejeitou. Pois é, enquanto não se manifestar a vinda do Filho do Homem, há possibilidade, né, de arrependimento. Mas depois não. E o que é curioso, e isso vai gerar certamente essa angústia muito grande, né, que o pastor já falou. Curioso é que a Bíblia nos diz que todas as nações se lamentarão, ou todo joelho se dobrará e confessará. E quando eu entendo que todo joelho se dobrará, é os salvos e os não salvos. Só que para eles será tarde demais. Para eles a porta da parábola das 10 virgens já foi fechada. Certo? Para eles a colheita já foi feita. Eles já foram separados como joio.
eles já vão ser lançados no fogo que não se apaga. Então, como nós já vimos em alguns capítulos anteriores, o dia de servir ao Senhor com gratidão por essa salvação chama-se hoje. É o dia chamado hoje. Na verdade, foi na exposição da carta de Judas, que nós fizemos aqui um sábado também. Aninha perguntou, Jesus já sabia que o Pai ia virar as costas para ele por causa dos pecados da humanidade? Jesus sabia de todas as coisas. Foi boa essa pergunta no sentido de que, por que Deus, por que ele fala assim, né? Pai, por quem me abandonaste naquela cruz? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Que é o texto do original. Naquele momento, Jesus era pecado. A lei dos judeus dizia que maldito é aquele que for pregado no madeiro. Por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus foi feito maldição em meu favor. Naquele momento, Jesus era maldição. Naquele momento, Jesus estava desprovido. Ele era pecado. Ele era o pagamento pelo pecado. E Deus não estava com ele, porque Deus estava lá de cima derramando o cálice da ira sobre ele. Mas ele sabia que isso ia acontecer. Só que angustiou ele, nesse momento, saber o quanto que isso seria pesado, né? Talvez na hora que ele... E aí a Bíblia diz que ele orou e o seu suor, ele orou tão veementemente por conta disso, que o seu suor era como gotas de sangue derramadas no chão. Mas eu acho que eu consegui passar a ideia que eu queria em relação a por que Jesus estava angustiado e quão amarga era essa ira. E não tem como alguém pensar sobre isso honestamente. Pensar de qualquer jeito, tudo bem, mas pensar honestamente, refletir, falar assim, rapaz, um pouquinho daquele, suponhamos aqui, vamos fazer uma alusão ao cálice de vinho aqui, um pouquinho daquele vinho amargo que estava naquele cálice, fui eu que botei lá. Fui eu que botei. E continuo botando. E eu preciso me esforçar cada vez mais. Aí entra o esforço humano e santificação. Me esforçar cada vez mais para que eu não contribua com esse amargor desse cálice. Só pode ter esse entendimento. Voltando aqui ao exemplo que Jesus falou da dívida, e um devia pouco e o outro devia muito. A cada dia que passa a dívida aumenta e eu preciso me esforçar, fugir do pecado para que eu não escolha aumentar essa dívida. E se der tempo, a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre o pecado, isso daí. Sobre essa parte do pecado. Eu parei onde mesmo? 35, não foi? Não, 46, 47 agora. Vai adiantar. Alguma pergunta mais aí? Algum questionamento? Tranquilo? 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Lembra que ele falou assim, aí vem aquele que me traz. Jesus já estava vendo Judas chegando, né? Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Ou no evangelho escrito por João, Judas, é com um beijo que você me trai? Jesus sabia de tudo, né, obviamente. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Quem foi que fez isso? Sempre Pedro. Sempre Pedro, o primeiro a tomar atitude, o primeiro a tomar a frente, o primeiro a querer resolver. Só que Pedro ainda não tinha entendido que não era ele que ia resolver. Não era força humana, não era batalha que ia resolver isso. E curioso que até para isso acontecer, Jesus tem um outro momento em que Jesus fala com eles que providenciassem espadas. Está em outro evangelho, não no de Mateus. Ou seja, até isso aí Jesus já sabia que ia acontecer, né? Estava tudo dentro do controle dele. Aí Jesus respondeu assim, verso 52. Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Ou seja, Jesus falou assim, Pedro, não é você que vai resolver isso aí? Você acha que se eu quisesse que fosse diferente, eu não faria que fosse diferente?
Você acha que se eu quisesse, eu não ia pedir meu pai para destruir esses caras quando estivessem caminhando para cá, para abrir a terra, eles caírem, engolissem? Será que era difícil para meu pai fazer isso, Pedro? Você não está vendo que tudo isso está acontecendo porque eu quero que assim aconteça, porque o meu pai quer que assim aconteça? Esta é a única forma de você ser redimido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pedro, relaxa aí, está tudo sob controle. Tudo está sob controle. E às vezes, imagine isso aqui acontecendo, agora compare isso aqui com a sua vida. Será que o problema que você enfrenta é tão grande quanto esse? E você pensa que às vezes está fora do controle de Deus? Deus está dizendo assim, rapaz, está tudo sob controle. Tudo está sob controle. Tudo sob controle. Tá? E estar sob controle aqui, meus irmãos, não quer dizer que vai dar sempre certo para você. Porque você, como filho amado de Deus, precisa ser disciplinado. Eu preciso ser disciplinado, porque eu peco, eu erro, eu tenho convicções erradas, eu aprendo as convicções certas é passando pelo momento difícil. Tá? E, não nesse caso aqui agora, mas considerando toda a vida de Jesus, o próprio autor de Hebreus falou que até Jesus aprendeu a ser obediente pelo que sofreu. Até Jesus. Então comigo não vai ser diferente. Porque eu mereço sofrimento, né? Ou seja, tudo isso aconteceu para que as escrituras se cumprissem. Verso 55. Naquela hora, Jesus disse à multidão, estou eu chefiando a multidão aqui no caso, porque o texto diz que Judas chegou junto com a multidão de soldados, né? Multidão de pessoas. Ele disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Pode falar. O que eu quero falar é uma curiosidade que eu ouvi uma vez em uma pregação do servo do sumo sacerdote, que quando Pedro cortou a orelha de Malco, né, que era o servo, Jesus foi lá e colocou a orelha de volta. Mesmo Jesus sabendo que ele estava levando para crucificá-lo, o amor de Jesus foi tão grande que ele sabia o sonho de Malco, porque para ser sacerdote tinha que ter a orelha direita, que era um ritual da consagração. E Jesus foi lá e colocou a orelha direita de Malco novamente para o sonho de Malco não morrer, né? Que era o que ele queria futuramente ser o sacerdote. Eu acho que eu ouvi essa pregação, não lembro exatamente quando é que foi. Achei interessante a associação. Se não me engano, quem falou até falou acerca de era onde se apoiava um dos elementos da farda do general lá e tal. E ainda que seja só ainda que seja uma extrapolação do entendimento e tal, não sei o quê, muito mais do que isso, vale a gente pensar, né, a humildade de Jesus. O cara veio prender Jesus, ele estava armado também, Malco, ele era um dos caras da guarda romana. Ele veio para matar Jesus, não faça isso não, foi lá. Mateus não conta aí, mas lá em João 18 conta que esse soldado romano, o nome dele era Malco, mesmo como você falou, ele teve a orelha restaurada por Jesus, mesmo Jesus sendo preso por ele, mostrando como Jesus não se irou com aquela atitude dos pecadores, até porque ele sabia que Malco era mais uma, assim, fazia parte de tudo que tinha que acontecer. Exatamente. Eu não ia falar isso daí porque cenas dos próximos capítulos, mas como minha mãe está falando aqui sobre o momento em que todos estão zombando de Jesus na cruz, ele vai dizer, em vez de dizer assim, pai, faça cada um pagar por isso aí. Não, Deus, perdoa esse pessoal aí, meu pai, eles não sabem o que estão fazendo não, tem misericórdia desse povo aí, mostrando a humildade e o amor de Jesus, né? Eu tenho uma pergunta. Naquela época as leis eram muito rígidas pelos sacerdotes e pelos soldados. Após Pedro cortar a orelha de Malco, aconteceu alguma coisa com Pedro? Os soldados tentaram prender ele? No Evangelho de João, foi boa essa pergunta, no Evangelho de João, nos conta como depois que Jesus se entrega, ele diz assim, eu sou o Jesus a quem vocês estão procurando.
Sou eu. Vocês estão querendo... Ele pergunta 2 vezes, na verdade. João nos conta que quando os soldados chegam, eles falam assim, a quem vocês procuram? Aí ele fala assim, a Jesus, o Nazareno. Ele diz, sou eu. Aí os caras se prostram em terra. Já havia uma certa reverência ali. Aí ele se levanta e pergunta de novo, a quem você está procurando? Jesus. Aí ele, sou eu. Aí depois ele fala assim, se sou eu que vocês procuram, deixe esses aqui livres, não faça nada com esses aqui. Então o que na verdade aconteceu foi que Jesus pediu para que eles não fizessem nada com os apóstolos e aqui esse texto nos conta por que, veja só, o que Jesus está dizendo é assim, ó, peraí, eu estava todo dia lá na sinagoga pregando a palavra de Deus, todo dia eu estava ensinando lá, vocês sabiam quem era eu, vocês tinham toda a chance do mundo de me prender lá, por que vocês estão, vocês sabem que eu não estou fazendo uma rebelião, vocês sabem que não tem chance, o pessoal, Judas inclusive, mais do que qualquer um, sabia que eles não iam chegar lá e Jesus ia pegar a arma para poder ir para cima deles e fazer uma guerra, uma batalha, eu não ia fazer isso. Então para que tudo isso, Jesus pergunta, para que vocês estão vindo todos armados aí? E ele mesmo responde, para que se cumpra o que está escrito. Porque imaginem vocês, se chegam 4 soldados romanos lá, sem armas, ou sacerdotes, sem armas, e vão dizer assim, olha, Jesus, é o seguinte, a gente veio aqui dizer que você vai ser preso, tá? Acompanha a gente aqui e tal. Jesus acompanharia, até porque Jesus sabe que ele precisava ser preso. Mas certamente, não vendo um sinal de batalha, ou um medo da morte, ou medo da espada, ou de galhos, como outras, né? Os caras estavam com ripa na mão também, né? Certamente os discípulos iriam seguir, não, vamos acompanhar aqui para ver o que vai acontecer, então vamos seguir com ele aqui, nós não vamos te abandonar não, Jesus, porque eu falar que não vou abandonar alguém quando tá tudo bonitinho ali, vai ser só um bate-papo, uma conversa e tal, agora os caras armados com espada, para que eles vieram assim se sabiam que não era rebelião? Jesus responde, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Foi essa profecia que ele falou, ou seja, tudo isso aconteceu para que se manifestasse o que estava escrito. Ou seja, por que não aconteceu nada com Pedro naquele momento, apesar de todas as leis? Por que Pedro não foi preso? Porque Jesus intercedeu por ele, falou aos soldados para liberar os discípulos, e porque era necessário que a escritura se cumprisse, que todos fugissem. E de fato todos fugiram. Ou seja, estamos diante de um Jesus que estava com 12 discípulos. Um traiu, um daqui a pouco vai negar e os outros todos fugiram. Ou seja, talvez pareça, olhando rapidamente, que Jesus não conseguiu nada, que ele foi um fracasso, né? Mas aqui estamos nós, muito mais do que esses 12, adorando a Deus por causa desses fatos aqui, todos planejados, todos dentro do controle de Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Detalhe, mais um detalhe aqui, que eu falei com vocês. Jesus volta para eles e fala assim, vamos ali comigo, Pedro, João e Tiago, vamos ali comigo, vocês fiquem aí orando, tá? Que eu vou ali orar separado. Quando Jesus volta, os caras, dormindo. Rapaz, nem por 1 hora vocês conseguem ficar vigias aí, acordados? Orem para que não caiam em tentação. Não, mais uma vez, não foi uma questão de orar para os soldados não encontrarem, não foi questão de orar para não ser preso, não foi orar para não cair em tentação. Qual foi o resultado disso? Eles dormiram, eles não oraram. E o curioso aqui que o texto me diz que eles dormiram porque os olhos deles estavam pesados, e eu só consigo entender que foi o Senhor que pesou os olhos deles, para se cumprir as escrituras, para se cumprir as profecias, porque eles não oraram, eles não vigiaram. E qual foi a consequência disso? O que aconteceu com Pedro daqui a pouco? Caiu em tentação. Ele não orou, ele caiu em tentação. Ele negou a Cristo, a gente vai ver daqui a pouco. Negou a Cristo 3 vezes. Pois é, ainda cortou a orelha de Malco. Então assim, a importância de que a gente ore para não cair em tentação. Todo mundo é tentado. Jesus foi tentado. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas resistiu. Não houve na boca, na cabeça de Jesus, nos seus lábios, sequer um pensamento que significasse pecado, apesar de ter sido tentado o tempo todo. Lógico que não seremos iguais a ele. Por isso que dependemos dele, por isso que precisamos dele, do seu sacrifício. Mas cabe a nós, como cristãos, sabermos que seremos tentados, que o diabo tentará. Ele não tem poder de chegar na sua vida e fazer alguma coisa, mas ele te induz a você mesmo fazer isso. A chance que você tem de você não fazer é se você vigiar e orar para não cair na tentação do diabo. A tentação é boa, a tentação é agradável, a tentação é saborosa olhar para ela. Mas Provérbios nos diz que o fim é a morte. O fim é a morte. Mas vamos lá, vamos continuar aqui.
Parei aonde agora? Tá, 57, vamos lá. Tá acabando. Não, é porque eu ia falar da orelha do soldado, mas a gente já falou já. Verso 57. Pessoal, já são 8h30. A gente continua? Faltam 20 versos. Continua? Então, beleza. O próximo capítulo também é grande, mas o último é pequenininho. São 20 versos só, tá? Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em sua casa, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Presta atenção nisso aí. Pedro, todos fugiram, mas Pedro, escondidinho ali, foi lá atrás. A gente guarda essa informação aí. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio é tipo a corte de julgamento ali dos religiosos, onde os líderes religiosos julgavam os fatos e definiam o que ia acontecer, do ponto de vista religioso, tá? Como se fosse um tribunal ali. Cadê? Os chefes do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, e diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Ou em outra tradução não, uma outra possibilidade de tradução do original grego, é como disseste. É como disseste. E a gente vai ver que isso faz sentido quando a gente examina os outros evangelhos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? O que aconteceu aqui então? Jesus foi levado lá para a alta corte lá para ser julgado. E aí quando chegou lá, o sumo sacerdote, né, que era o responsável, que era Caifás aqui, ele foi interrogar Jesus sobre o que estava acontecendo. E aqui o texto nos conta que ele buscam alguma coisa até que chegam 2 pessoas e falam assim, ele falou mesmo que ia destruir o templo e em 3 dias reconstruir. E fica mais claro esse pensamento aqui quando a gente vê a forma como isso é dito em Marcos 14:58, como Jesus responde, ou melhor, como eles dizem que Jesus falou. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Aqui já fica claro para a gente, mais uma vez, a transição da religião, da aliança, em que Jesus, quando nós falamos em Mateus 24, a gente falou como Jesus começa o texto quando os discípulos falam: olha, mestre, que pedras bonitas, que templo maravilhoso, que negócio bonito que a gente fez aqui para adorar a Deus. Aí Jesus disse: aí, não ficará pedra sobre pedra, vai cair tudo, não vai ficar nada. Porque Jesus, daquele momento, já condenava em que as pessoas se preocupavam mais em adornar o templo do que em adornar a si mesmos. E ele estava transferindo o templo, que era um templo físico, onde só o sumo sacerdote tinha contato com Deus, através da sua morte e justificação de todos, rasgava o véu de cima a baixo para que agora todos pudessem entrar naquele local onde Deus estava. Ou seja, a partir de agora todos nós passamos a ser templo. Por isso que Jesus fala assim: esse templo feito por mãos humanas eu destruirei, mas construirei outro, só que não vai ser igual a esse. Vai ser um templo feito não por mãos humanas, um templo feito por Deus no coração de cada um de nós, em 3 dias. Por que 3 dias? Porque era o tempo em que haveria de se ressuscitar. Por isso que o autor de Hebreus diz que morremos com Cristo na cruz. Ao passo que Cristo morreu na cruz, nós que cremos nele morremos para o pecado. E da mesma forma como ele foi ressuscitado, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Nós vivemos uma ressurreição espiritual desde que cremos em Cristo, ao passo de que não somos mais escravos do pecado, e também experienciaremos a ressurreição física,
mesmo aqueles que já estiverem morridos, cujos corpos físicos já estarão decompostos, Deus ressuscitará todos em corpo físico, glorificado para reinar com ele na eternidade. Mas, cadê? Onde é que eu estava aqui? Sim, então, ele diz, ele realmente falou isso, né? Destruirei os templos feitos por mãos humanas e em 3 dias construirei outros novamente, só que não feitos por mãos humanas, mas feitos pelas mãos de Deus. E esse aqui é um alerta que a gente precisa ter, pessoal, de que muitas vezes, muitos de nós acabam, de uma forma equivocada, idolatrando essa construção aqui. Idolatrando essa construção aqui como se, tipo assim, aqui dentro eu preciso ser cristão. Mas quando sai ali, ninguém está vendo, como se a questão toda fosse essas 4 paredes aqui. Como se Deus só estivesse aqui dentro. Quando desde o Velho Testamento, lá no texto de Naamã, lá, a gente aprende que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está limitado a essa construção. Ah, mas Deus não falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote pelo lugar santíssimo? Era. Isso não quer dizer que ele só estava lá. Lá que ele falava. É lá que estava a Arca da Aliança, que tinha um propiciatório onde se despergia o sangue para perdoar os pecados. Era lá. Isso não quer dizer que ele só estava lá. Isso não quer dizer, quanto mais agora, que esse templo aqui não chega aos pés da importância que tinha o templo no Velho Testamento. Porque o templo do Velho Testamento era o local onde a pessoa cultuava, vamos dizer assim. E uma vez que esse templo aqui é o lugar onde nós nos reunimos, mas o culto a Deus não se resume a essas paredes. O culto a Deus não se resume a esta construção. Esta construção não é mais santa do que a sua casa, no sentido da sua relação com Deus, e, portanto, não deve inspirar em você um nível de santidade diferente aqui dentro do que lá fora. Nós devemos ser santos aqui e lá fora. Vejam só, eu não estou dizendo que esse lugar não é importante, eu não estou dizendo que aqui nós não precisamos ser santos. Eu estou dizendo que nós não devemos ser mais santos aqui do que lá. Ou melhor dizendo ainda, que nós não devemos ser menos santos lá fora do que aqui. O nosso templo somos nós mesmos. Nós somos templos do Espírito Santo. Certo? Nem estava nos planos falar isso não, mas vamos lá. Cadê? Peraí, deixa eu só me reorganizar, que eu já falei aqui, que eu saí um pouco do... sim. No texto de Mateus também diz aí como não fica, talvez alguma pessoa possa estar questionando, mas não ficou tão claro aí que Jesus assumiu mesmo que é o Filho de Deus. Será que Jesus teve um pouco de medo de falar isso aí na hora para os líderes lá? A gente vê que não. Como eu falei, primeiro do original grego, que é provavelmente o idioma em que foi escrito o livro do Evangelho de Mateus, o Novo Testamento todo foi escrito em grego, mas existem algumas especulações que Mateus talvez não tenha sido. Mas não vem ao caso. O original nos dá a interpretar a possibilidade de que, ao mesmo tempo que ele diz assim, tu mesmo disseste, ele pode ter dito, é como disseste. Mas ainda assim a gente fique na dúvida, se a gente for lá para Marcos 14:62, já está projetado aí, a resposta de Jesus, quando ele perguntou, tu és o Filho do Deus vivo? Ele respondeu, sou. Ponto. Sou eu sim. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ou seja, eu sou e vou voltar. Aí foi a hora que ou seja, Jesus não teve medo de dar essa resposta. Ele sabia que isso iria acontecer. E esse foi o gatilho, vamos dizer assim, para os fariseus disserem, aí ó, disse que é Filho de Deus, ele disse que é o Deus. Então, já pode ser condenado à morte. Né? E curioso que em Lucas 22:67, também sobre o mesmo cenário aí, se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. Não adianta eu dizer para você que vocês não vão acreditar. Por quê? Porque será que Jesus não era um pregador bom o suficiente para fazer as pessoas acreditarem? A gente sabe que Jesus, ninguém poderia pregar melhor do que ele, porque ele é o maior conhecedor de tudo, ele criou tudo. Mas a gente viu nos capítulos anteriores dos nossos estudos também, como Jesus, na sua própria casa, na cidade onde ele cresceu, ele foi rejeitado, ele pregou o evangelho e foi rejeitado. E aí, ou seja, ele não queria que essas pessoas crescem, então eles não creriam porque ele não queria que eles crescem. Por quê? Porque era necessário que eles não crescem, condenassem Jesus à morte e Jesus fosse para a cruz. Eu não vou repetir muito não, porque a gente já falou bastante sobre isso. E mais uma vez, lembrando aqui, o que aconteceu? Os discípulos fugiram e Pedro, na intoca, foi atrás. E eu vou dizer depois por que eu achei interessante a saída de Pedro que foi atrás. Para finalizar aí,
verso 69 até o verso 75, né, que é o final. Pedro, né, Pedro que foi atrás escondido, estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse ao que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele, jurando, negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. O que a gente aprende aqui, né? Uma parte a gente já aprendeu. Pedro estava confiando demais no próprio taco, ele estava achando que ele conseguiria fazer as coisas, ele não orou e vigiou para que resistisse às tentações. Chegou a hora da tentação, ele teve medo de morrer e ele caiu. E negou a Cristo 3 vezes, como Cristo falou. E quais são as coisas que me chamam a atenção nesse texto aqui? Quando eu penso que Pedro viu Cristo ser preso, fugiu abandonando o Cristo, mas ao mesmo tempo ele foi atrás de Jesus. Eu só consigo entender que Pedro de alguma forma tinha alguma preocupação com o que estava acontecendo. Pedro estava angustiado com o que estava acontecendo. Pedro estava: rapaz, mas eu não tenho coragem de estar com Cristo ali naquele momento, de dizer que eu sou realmente dele, mas eu não consigo deixar de estar ali porque eu preciso acompanhar o que está acontecendo e tal. Eu prefiro acreditar que era esse o sentimento que tinha no coração de Pedro. Ele estava angustiado pelas escolhas que ele estava fazendo. Ele escolheu uma coisa errada, percebeu que estava errado, ele abandonou o Cristo, ele né, ao longo desse texto negou Cristo, mas ele estava ali por perto, ele estava querendo ver o que ia acontecer, ele de alguma forma estava envolvido com o processo, ele não conseguiu se desvencilhar, ignorar, ir para casa e falar assim: eu vou mudar de cidade, porque esse cara vai ser morto, e eu quero que ninguém me ache, eu vou fingir que eu nunca ouvi falar nele. Não foi isso que Pedro fez. Pedro estava de alguma forma consternado com aquela situação, ele queria participar. E foi medroso, mas ao mesmo tempo não abandonou totalmente, ficou ali um pouco. E o problema minha mãe está falando aqui que Pedro estava com medo e tal, mas eu quero dizer, tipo assim, ele estava com medo, de fato, e a razão dele ter medo foi que ele não vigiou, ele não orou quando ele tinha que orar, ele não se fortaleceu espiritualmente para resistir à tentação. Então a tentação venceu ele, causando ele medo. E nós já vimos também como a Bíblia se refere muitas vezes, quando a gente falou sobre a cura da filha de Jairo, que medo é posto naquele texto como o oposto de fé. Como Jesus diz a Jairo assim: não tenha medo, ao invés disso ele vai dizer tenha fé, como se fosse não, sendo o oposto. E Pedro estava com a fé fraca, porque ele orou pouco, porque ele não orou quando ele tinha que orar, ou porque ele confiou na carne, ele não buscou a força do Espírito, ele confiou na carne, falou: eu não te abandonarei. Eu aqui? Não. Se eu for para morrer com o Senhor, eu morro. E na hora de ir para a morte, ele fez o quê? Arredou. Só que Pedro estava incomodado, o que eu quero dizer é que Pedro estava incomodado com a escolha dele. Ele acompanhou o processo, ele foi lá ver de perto, ele estava lá, ó. E aí, de forma que eu vejo em Pedro aqui, entenda o que eu vou falar, um exemplo de cristão no tocante ao seu pecado. Mas você está falando que Pedro errou e está dizendo que ele é um exemplo? O que eu quero dizer que na verdade é o seguinte: todos nós pecamos, todos nós erramos, todas as pessoas pecam, todas as pessoas erram. Mas o que diferencia um verdadeiro cristão do que não é cristão, não é que ele peca ou que ele não peca, é a sua conduta diante do pecado e do entendimento do pecado. Vejam o que aconteceu com Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou gravemente, vários pecados, gravemente, muito, assim, muito grave o que Davi fez. E durante muito tempo ele encobertou o pecado, até o dia que ele foi repreendido, e no momento em que ele percebeu o que fez Davi ser chamado de homem segundo o coração de Deus, foi a sua consternação diante do seu pecado, a sua vergonha diante do seu pecado, o seu arrependimento amargo que teve no seu coração. E eu vejo Pedro semelhante nesse quesito aqui, porque Pedro errou, abandonou Jesus. Pedro, ele não cumpriu a palavra dele, que não abandonaria o mestre em situação nenhuma. E mais do que isso, ele negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes.
como Jesus disse que aconteceria. Só que ao tempo todo ele estava ali. Eu entendo que Pedro foi separado por Deus de fato para ser líder. E tudo isso que aconteceu contribuiu para a fé que Pedro haveria de ter depois da volta de Jesus. Na verdade, depois da ascensão e da aparição de Jesus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós, como cristãos verdadeiros, genuínos, sinceros, aqueles que buscam a santificação dia após dia, aqueles que eu falei no começo que não são perfeitos, mas gostariam muito de ser, não estamos livres de pecar. Nós não estamos livres de cair, porque nós somos carne, nós temos natureza carnal, nós todos somos consequências, sofremos as consequências intrínsecas em nós do pecado original de Adão. Todos nós caímos com Adão, todos nós somos pecadores. Então o que vai nos diferenciar como cristãos fiéis não é a ausência de pecado em nossa vida. Aquele que diz que não pecou já está pecando. O que nos diferencia é a nossa posição diante do pecado. Primeiro porque você primeiro precisa se analisar. Precisa se analisar em relação às suas atitudes diante de Deus. Primeiro você precisa conhecer o que é pecado, o que não é, através da Escritura. E ao perceber que pecou, o que diferencia o cristão verdadeiro do cristão não verdadeiro ou do que não é cristão é a sua postura diante do pecado. O que você vai fazer? Você vai fingir que não aconteceu nada? Ou você vai dizer, Deus, caí. Me perdoe, eu errei. Percebi que eu errei. E não vou fazer mais isso. Ou ainda que você não tenha forças para dizer que não vai fazer mais isso, talvez você vai dizer assim, Deus, eu não tenho forças para resistir a esse pecado, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não quero ser igual a Pedro, que confiou na sua própria força, na sua própria carne, ao dizer com todas as letras que conseguiria resistir. Eu não quero ser assim, Pai, porque eu vi o exemplo de Pedro. Pedro não conseguiu e eu também não vou conseguir por minhas próprias forças. Mas eu sei que isso é pecado e eu quero abandonar esse pecado, eu quero que o Senhor me ajude. E ao mesmo tempo que eu virei as costas para Ti ao pecar, eu estou aqui do seu lado agora, Pai, sendo incomodado pelo Espírito, acompanhando o processo aqui, porque eu sei que eu estou errado, eu preciso parar de fazer isso. Isso é o que eu enxergo em Pedro nesse momento. Pedro não abandonou e virou as costas e foi embora, porque o Espírito Santo, como Jesus falou aqui, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o Espírito de Pedro, não por seu mérito, mas pela presença do Espírito Santo, o incomodava naquele momento. E ao mesmo tempo que ele estava negando a Cristo, ele não conseguiu ir embora e deixar, ele esteve ali. E aí até chegou um momento em que ele foi confrontado do seu próprio pecado. E aqui duas coisas aconteceram para ele ser confrontado. A primeira, o livro de Mateus nos conta. O galo cantou. E quando o galo cantou, obviamente, inevitavelmente, Pedro lembrou da palavra. E aí diz o texto no final que, saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, depois do pecado, da consciência do pecado, do confronto do pecado, é necessário que haja o arrependimento. É necessário que haja o arrependimento. Se não for assim, meus irmãos, não vai haver mudança, não vai haver novo nascimento. Aos que estão pregando aí, que não, Jesus morreu, pagou pelos pecados, está tudo bem, tal, não sei o que, está tudo certo. Não. É necessário arrependimento, novo nascimento. Vejam o que aconteceu com Pedro depois. Esse cara que negou a Cristo, que já tinha andado sobre as águas com Cristo, que já tinha visto tudo que Cristo fez, ele negou a Cristo, mas se arrependeu amargamente e se converteu e foi o líder da igreja de Cristo na criação dela. Ele foi o principal líder, junto com Tiago e João. Então esse é o entendimento que eu tenho desse texto acerca da postura do cristão diante do pecado. Nunca, meus irmãos, seja soberbo como Pedro antes, no sentido de achar que não, eu não pecarei, eu não farei essas coisas. Fulano fez ali, olha o que fulano fez. Fosse eu, jamais faria. Não confie na sua própria força. Exatamente, Pedro se garantia. Essa, sem dúvida nenhuma, é esse pensamento de que nós, como seres humanos, nos garantimos nossas próprias forças, na capacidade de obedecer, sem dúvida nenhuma, é a heresia mais antiga do cristianismo, mais antiga, de que o ser humano consegue ir ao céu pela obediência da lei. Vários livros da Bíblia foram escritos nesse contexto, Gálatas foi escrito assim, Efésios fala sobre isso, Filipenses fala sobre isso, quase todos os livros que Paulo escreveu, ele fala sobre isso. E ainda assim, algumas pessoas hoje confiam na carne. O próprio Paulo falou assim, rapaz, se alguém podia confiar na carne, esse alguém era eu. Mas isso aí, depois que eu percebi que a salvação não é pela carne, e sim por Cristo, tudo isso para mim é refúgio. Ou no original, isso é esterco. Ou outras palavras que
Como eu estava vendo um pastor esse dia, isso mesmo que você pensou aí, foi isso que Paulo quis dizer. Essa palavra mesmo que você pensou aí. Exatamente. E esse é o adjetivo que Cristo usa para os fariseus, né? Nós vimos Mateus 23, filhos do inferno, ou seja, filhos de Satanás, né? Aqueles que pensam, os judaizantes, né? Que pensam que é obediência à lei. Mas vamos lá, senão vai acabar o tempo aí, na verdade já passou muito tempo, né? E... acabou o quê? Não, mas acabou o texto, mas eu tenho alguns comentários a mais para fazer aqui. E eu falei com vocês que uma coisa foi o galo que cantou. E aí a gente estava lá em casa, dessa falou assim, rapaz, imagine Pedro, velho. Na hora ali que o galo cantou, o coração de Pedro, eu falei, mais do que isso. Bota aí, 22, assim já está, né? Quando Pedro negou, o que aconteceu? O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negar 3 vezes. Ou seja, não bastasse o galo cantar e Pedro lembrar, quando Pedro assim está lá Jesus. Imagina, suponhamos, né? Jesus aqui amarrado lá, não sei o quê. Dá aquela olhadinha para Pedro. Diz assim, Pedro, viu que você não pode confiar em você mesmo? Meu irmão, eu fico pensando aqui, eu fico tentando imaginar o que Pedro sentiu nessa hora. O que Pedro sentiu. Esse é o sentimento que deve ter em meu coração e no seu coração diante do pecado. Na hora que você peca, que você confronta, imagine Cristo, vamos botar uma imagem mais forte, pregado na cruz, olhando diretamente para você. Fala, você pecou. E aí, o que você vai fazer agora? Faça como Pedro. Chore amargamente, se arrependa amargamente. Não faça mais a mesma coisa. Clame a Deus por força para que você não faça mais essa mesma coisa. Você já viu que a sua força não dá certo, não dá conta de resistir. Mas o Espírito Santo, se a gente buscar o Espírito dia após dia, a gente vai ser fortalecido. E a Bíblia diz que o que é a nossa força? É a alegria do Senhor. E o que é a alegria do Senhor? É a obediência à sua palavra. Obedecer à sua palavra, meditar na sua palavra, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nos faz fortes para resistir à tentação. O diabo vai tentar, mas a gente vai resistir e ele vai fugir de nós. O diabo não toca no ungido de Deus. Ele não acreditem nessa outra heresia de que você está aqui e que porque você pensou uma coisinha, o diabo vai chegar amanhã e vai destruir sobre ele. Ele não tem esse poder. Mas também não se engane de entender que a cada segundo ele está oferecendo a você uma tentação, para que você caia, dê força à carne, enfraqueça o espírito e nessa luta a carne sobressaia sobre o espírito. Certo? Acho que tinha outras coisas que eu tinha notado aqui, mas são coisas menos importantes. Já pelo avançado do tempo, eu acho que a gente já pode encerrar. E alguém quer fazer algum comentário? Não sei nem se alguém assistiu pela internet aí, que não avisou antes, mas alguém perguntou alguma coisa, comentou? Alguém aqui quer comentar? Fabiano tinha não, estava mexendo o cabelo ou ia perguntar, ou ia comentar alguma coisa? Não? Ninguém? Tranquilo? Então beleza. Então, como de costume também, vamos orar para encerrar, agradecendo a Deus. Como eu falei no começo, né, aos que talvez acharam estranho aí, talvez na internet, a proposta não era um culto com a liturgia que nós estamos acostumados, é uma continuação da reunião que nós temos com os jovens, e a ideia é que a gente continue aos sábados. Se mudarmos essa programação, a gente vai avisar vocês. E, obviamente, não é a Bíblia não é uma coisa voltada só para os jovens, não é porque é uma realização do grupo dos jovens que outros não possam participar. Então, todos estão convidados para participar, seja presencialmente, será um grande prazer, ou pela internet também, vai ser de muita alegria aí. Estou muito feliz que essa é a nossa primeira reunião que nós fizemos presencial, e nunca, em nenhuma reunião que nós fizemos até hoje, teve tanta gente. Tenho certeza disso. Eu fiquei muito feliz por causa disso aqui. Certo? E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Estamos acabando o livro de Mateus. Aos que estão vendo pela primeira vez agora, tem um canal aí que a gente fez dos jovens no YouTube só para isso. Depois a gente pode mandar, tem todo, com exceção de Mateus 18, que teve um probleminha técnico e não foi gravada a reunião, mas a gente vai fazer um vídeo depois para expor. Está tudo lá no canal, desde Mateus capítulo 1, e sempre fazendo essa associação com os evangelhos sinóticos. Então, a gente tem aprendido bastante com isso.
Já fizemos também, aí está no canal da igreja, né, uma exposição completa da carta de Judas, que é um capítulo único. Também foi bastante interessante, foi num evento dos jovens, mas também foi bastante interessante para a igreja toda. E vamos aí estudar se vamos continuar, quando acabar os próximos 2 capítulos aí, né, de Mateus, se a gente vai continuar ou como é que a gente vai fazer. Então agradeço a todos que vieram e vamos agora agradecer a Deus por mais essa noite. Nenhum comentário mesmo, nenhuma participação? Tranquilo? Ó Deus, Pai, como somos privilegiados, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos concede, nos torna disponível, Pai, a qual nós temos acesso de forma tão fácil, Pai. E muitas vezes ignoramos essa facilidade de acesso, Pai, ao não buscarmos como deveríamos, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, quando nós meditamos nessa palavra profundamente, mergulhamos nela como fizemos hoje, Pai, e quando analisamos de forma honesta e sincera, com os nossos corações abertos, ó Pai, dispostos a olhar no espelho, Deus, e encarar os nossos erros, os nossos pecados, não há possibilidade, Pai, de que essa palavra não transforme o nosso ser. E é isso que eu sinto, Pai, ao estudar esse capítulo, ao tentar analisar a vida de Pedro, Pai, a sua postura diante do pecado. Ó Deus, ao analisar, Deus, a hipocrisia dos fariseus que estavam ali naquele momento, ao analisar a forma como o Senhor tem controle de todas as coisas que acontecem, Pai. Eu não tenho como não me confrontar, ó Pai, com os meus medos, com os meus pecados, com a minha negação do pecado, com a minha fraqueza, com a minha impossibilidade, Pai, de me garantir com minhas próprias forças, Deus. E por isso eu sou grato a Ti, porque somente o Teu Espírito, Pai, pode nos convencer dessas verdades, Senhor. Tão evidentes na Tua palavra, porém, que para muitos é tão obscuro, Senhor. E temos plena convicção, Pai, de que o Teu sangue derramado, Pai, naquela cruz, para perdoar o pecado de muitos, inclui a nós que aqui estamos, ó Pai. Eu sou grato a Ti, porque entendo como um indescritível privilégio fazer parte desse grupo de muitos, a quem o Senhor destinou o Teu sangue para perdão dos nossos pecados. Te agradecemos por essa reunião, Pai, por todos que aqui estiveram, e também por aqueles que assistiram na internet, e também por aqueles que não puderam participar ou assistir. E peço, Pai, que aqueles que possam assistir depois desse vídeo, que a Tua palavra possa completar, Deus, o Teu Espírito possa completar a palavra que foi exposta nessa noite, Pai. Peço mesmo para o meu coração, Pai, que também preciso, Senhor, das Tuas misericórdias, ó Pai, ao nos conceder o entendimento da Tua palavra, que Tu faça assim com todos nós que estamos aqui dispostos a aprender de Ti. Pois sabemos, como o Senhor nos prometeu, Pai, que se aprendermos de Ti, Pai, pois o Senhor é manso e humilde de coração, a consequência imediata, Pai, que encontraremos paz para as nossas almas, paz para a nossa vida. Queremos desfrutar dessa paz, que excede todo o entendimento, Pai. Uma paz que preenche o meu ser, e ao passo que o mundo está caindo, Deus. O povo preocupado com coronavírus, com crise financeira e etc. Coisas que podem realmente trazer aflição para os seres humanos. Mas de nenhuma forma isso pode ser maior do que a nossa confiança, Pai, em Ti. Ó Deus, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Peço que o Senhor continue colocando nos nossos corações, não só do grupo dos jovens, como toda a igreja, o desejo de estudar a Tua palavra. E continue nos concedendo as oportunidades, ó Pai, para juntos meditarmos, ó Pai. Que haja cada vez mais participação, não só presencial, como de opiniões, como de debate. E que o Teu nome, acima de qualquer coisa, seja engrandecido, Pai. Tudo isso é feito, Pai, para que não só nesta noite o Seu nome seja glorificado, mas ao sairmos daqui edificados pela Tua palavra, glorificamos a Ti com a nossa vida, Pai. E que além disso as pessoas, ao verem as nossas vidas como o Senhor nos ensina, que nós sejamos luz para o mundo, e que ao sair daqui que as pessoas possam glorificar a Ti através do nosso testemunho. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que possamos voltar para casa em paz. E vamos só aí recitar o verso que temos costume aí quando finalizamos. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos, Deus nos abençoe a todos. Desculpa o horário aí, viu, pessoal?